Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Fabiano Torres, espero que esteja tudo bem com vocês. Queria começar dizendo que provavelmente, mesmo que você não tenha estudado química, você já ouviu falar as palavras matéria e energia, acertei? Fala pra mim. E vocês sabiam que a matéria e a energia são os componentes básicos do universo? E aí, legal demais, né? E já que elas são tão significantes para o universo, na química isso não seria diferente. Por isso, na química, entender o que essas duas palavras significam é de extrema importância. Então vem comigo para você aprender o que é matéria e o que é energia. Antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para as notificações e deixar um like para apoiar mais a criação desse tipo de conteúdo. Agora, bora pro vídeo! Vamos lá, pessoal? Vamos começar com a seguinte pergunta. Afinal de contas, o que é matéria? Uma definição simples é que matéria é qualquer coisa que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Quer um exemplo? O ouro, a água e a carne são formas de matéria. Todas elas possuem massa e ocupam um lugar no espaço. Mas a radiação eletromagnética, que inclui a luz, e as leis que nós, homens, criamos, não são um tipo de matéria. Deu para entender, meu jovem? Vale destacar também que a matéria nem sempre é visível, como por exemplo o ar. Ele é composto de matéria também, como os diversos gases que estão ali presentes, mas nós não podemos vê-los. Mas podemos sim sentir esse ar. Para comprovar a presença de matéria no ar, basta soprar um balão e encher ele, que aí você vai ver que ali existe matéria. E vem comigo que isso aqui é bem importante. Quando vamos falar de matéria, podemos classificar e caracterizar ela de duas formas diferentes. A primeira forma é de acordo com o estado físico da matéria, e a segunda forma é de acordo com a constituição da matéria, o tema de uma próxima aula. Bom, focando aqui nos estados da matéria, esses são formas nas quais a matéria pode assumir, sendo que os três estados da matéria mais comuns são sólido, líquido e gasoso. Vem comigo conferir alguns dos principais aspectos macroscópicos e microscópicos desses estados. Bom, no estado sólido, a matéria possui forma e volume definidos. Em um sólido, as partículas ficam muito próximas uma das outras e com um movimento bem restrito, podendo apenas vibrar em algumas posições bem definidas. E presta atenção aqui comigo, percebe que essa estrutura sólida possui uma organização, que tudo segue um padrão bem definido? Isso é um arranjo ordenado, que é chamado de retículo. Quando apresentado dessa forma, o sólido pode ser chamado de cristalino. Um exemplo de sólido cristalino é o sal de cozinha. Sim, esse sal de cozinha que você usa aí na cozinha da sua casa. Ele é formado por átomos organizados de sódio e cloro. Além do sólido cristalino, também existe uma outra possibilidade de organização da matéria no estado sólido, que é o sólido amorfo. Diferentemente do cristalino, no sólido amorfo não existe um arranjo ordenado. A estrutura dele é mais desorganizada. Um bom exemplo de sólido amorfo é a borracha, essa mesmo que você utiliza para apagar alguma coisa que escreveu a lápis. Tranquilo, pessoal? Então já falamos do estado sólido. Agora vamos para os outros dois estados, o líquido e o gasoso. Bora lá? O estado líquido tem uma forma fluida, tendo superfície definida e se moldando para a forma do recipiente na qual ele estiver inserido. Vamos lá, simplificando então, o estado líquido possui volume definido e forma variável. Geralmente no estado líquido, as partículas de matéria estão mais distantes umas das outras do que em relação às partículas nos estados sólidos. Uma outra diferença é que no líquido, as partículas podem movimentar-se continuamente. Por conta disso, os líquidos possuem estrutura interna desorganizada. Um exemplo clássico de matéria no estado líquido é a água que você consome no seu dia a dia. Observe que as moléculas de água, formadas por 2 hidrogênios e 1 oxigênio, dando H2O, ficam em constante movimento nesse estado. E jovem,
eu aposto que você está percebendo que do sólido para o líquido aconteceu uma liberdade na movimentação das moléculas. Reparou isso? Pois é, essa é uma diferença marcante entre os estados. E agora a gente vai falar do estado onde as partículas possuem a maior liberdade de movimentação, que é o estado gasoso. No estado gasoso, a matéria ocupa todo o recipiente no qual ela está inserida. O estado gasoso possui forma e volume indefinidos. Está ficando bem clara a diferença entre três estados, não está? Em estado gasoso, as partículas da matéria estão ainda mais distantes de si do que nos líquidos e se movimentam muito mais. Sendo assim, o estado gasoso também possui uma estrutura interna desorganizada. Tudo certo então? Só para fechar aqui em relação ao estado gasoso, me diz aí, qual a diferença entre gás e vapor? Você sabia que tinha diferença? Fique esperto nessa então. Quando falamos de vapor, estamos querendo dizer que a forma gasosa dessa matéria em condições ambientes, que é 25 graus Celsius e 1 atm, não é um gás. Mas como assim? Acompanhe aqui comigo. O oxigênio que você respira aí, nessas condições ambientes onde você vive, é encontrado no estado gasoso, correto? Agora, se você pegar nessas mesmas condições ambientes, você vai encontrar a água em um estado líquido e o ferro em um estado sólido. Se nós alterarmos essas condições ambientes a ponto da água e do ferro entrarem no estado gasoso, pois bem, é então que você tem um vapor. Dizemos que é o vapor de água e o vapor de ferro. Pegaram a ideia? Show! Resumindo aqui para vocês então, gás é aquele que está no estado gasoso em condições ambientes e vapor é aquele que está em outro estado, líquido ou sólido, por exemplo, nas condições ambientes. Tranquilo? Certeza que vocês já estão feras no que é matéria. Rapaziada, para fechar aqui então, na questão do que é matéria, dá uma olhada agora nesse quadro e observe a diferença entre os três estados. Anota aí! Repare também nas figuras. Fica atento aí no que nós aprendemos hoje em relação à movimentação das partículas em cada estado, beleza? Isso aí, minha galera! Agora você já aprendeu o que é matéria. Segura aí mais um pouco então, que vai ser rapidinho que eu vou te explicar o que é energia. Vem comigo! Pessoal, para começar falando de energia, só quero relembrar aqui que a energia e a matéria são os componentes básicos do universo. Então precisamos entender os dois, beleza? Me acompanha aqui então. Ô jovem, em relação à energia, na química, usamos muito um conceito de energia que significa força em ação. E diferente da matéria, não podemos ver nem tocar a energia, apesar de podermos sentir a sua presença. Então vamos lá. Para simplificar ainda mais, vamos utilizar uma definição prática de energia. Quero ver, anota aí. Energia é o ente que pode realizar trabalho e provocar transformações na matéria. Chique demais, né? Agora, galera, igual nós vimos nessa aula para matéria, que ela tem estados e pode passar de um para o outro, a energia também possui várias formas. E essas podem ser transformadas uma nas outras. Beleza? Mas e agora, Fabiano? Quais formas são essas então? Te mostro aqui agora. As principais formas de energia são energia cinética, que é a energia que um corpo possui devido ao seu movimento, a energia potencial, que é a energia que um corpo possui em função de sua posição, a energia eletromagnética, que é a energia transportada por ondas eletromagnéticas, e a energia calorífica, que é a energia transferida entre corpos com diferentes temperaturas. Tranquilo? Mas calma lá que vai ficar ainda mais claro com alguns exemplos. Galera, vamos pegar aqui então o exemplo do lançamento de um foguete. Bem diferente, né? Mas serve muito bem para o que a gente quer explicar aqui. No foguete, a energia potencial é armazenada em compostos químicos chamados de combustíveis. Quando ocorre a combustão desse combustível, essa energia se transforma em energia calorífica, que é o calor, e energia eletromagnética, que é aquela luz. Então, também acontece uma grande quantidade de liberação de energia, que provoca um empuxo que aumenta a energia cinética do foguete.
que faz ele subir para a atmosfera, ganhar novamente energia potencial de acordo com a altura que ele sobe. Bacana demais, né? Percebeu que a energia nesse trajeto foi transformada em outros tipos de energia? Então, jovem, outro ponto para você ficar esperto é que a energia se conserva. Mas, Fabiano, o que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que um corpo só pode adquirir energia desde que ele mesmo ou outro corpo do universo a perca. Dessa maneira, a energia é conservada, porém pode ser transmitida, ou seja, passada de um corpo para outro. Fechado? Então vamos lá. Sabendo disso, quero te dizer que quando falamos de transformações físicas ou químicas, tema também de uma próxima aula, tenha sempre em mente que a energia sempre se conserva. Beleza, galera? Então anota esse recado aí que ele é muito importante. Matéria e energia não podem ser criadas, nem destruídas. Podem somente ser transformadas. Fechou, hein, rapaziada? Gostaram demais da explicação? Então aproveita, salva esse resumo para poder estudar e compartilhar com seus amigos. Bora lá? É só tirar um print aqui da tela, vou te dar um tempo. Ficou bom? Salvou aí? Boa, meus amigos! Jovens, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Me diz aqui nos comentários o que você achou e se ficou alguma dúvida, é só comentar aí também que eu respondo ela para você. E não se esqueça, se você quer aprender mais e ficar por dentro de todos os conteúdos, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Um grande abraço e até a próxima aula!